Boa noite a todos. Sejam todos aí bem-vindos a mais uma live Papo MedCode, nosso encontro marcado sobre medicina, toda terça-feira às 19h30. Um papo descontraído aí entre mim, Dr. Áureo do Carmo Filho e Dr. Guilherme Almeida, onde a gente vai discutir, contar casos reais sobre medicina de um modo geral. Imperdível. E não se esqueça que o conteúdo dessa live vira dos principais. Vamos esperar ele entrar para a gente começar hoje. E para quem está trombose venosa profunda. O Gui está tendo uma dificuldade para entrar. Boa. Congelada aí tua internet, hein, meu amigo? Salve, Aí, agora salve, meu foi. amigo! Grande. Tudo bem aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Comecei a introduzir aí o nosso Papo MedCode de hoje aí para o pessoal. Né? Um tema que vai complementar o tema da semana passada, né? Com certeza, a nossa ideia aí na prática clínica. Tá mastigando aí sua internet aí. Cara, minha internet aqui tá todos os pontos. Isso aqui é a interação mesmo com o Instagram. Aí, acho que agora foi. É, a internet aqui tá lotada. Mas então, meu amigo, tá animado para o tema de hoje? O tema de hoje é tromboflebites e trombose venosa profunda, não é isso? Isso mesmo. Animado. Doenças muito comuns aí na nossa prática, né? E tem inclusive algumas curiosidades que eu vou estar contando para vocês aí. Sempre trago curiosidades. Eu tenho boa memória, né? Eu guardo as coisas me marcam com facilidade e aí eu acabo lembrando e vou trazer aí para vocês. Para a gente começar, Auro, eu acho interessante a gente diferenciar, né? Tromboflebite de trombose venosa profunda. Eu já participei de uma sessão clínica que os alunos, que já eram inclusive médicos, né, estavam fazendo pós-graduação em clínica médica, apresentaram a sessão toda
como o caso do paciente sendo de uma trombose venosa profunda, quando não era. Aí no final eu falei, olha, a sessão de vocês foi ótima, mas vocês estão chamando de trombose venosa profunda uma coisa que não é. Era uma trombose venosa superficial. E a trombose venosa superficial a gente chama de tromboflebite, não é isso? Isso, exatamente. É um quadro bem menos grave, que tem uma semiótica totalmente diferente, né? A gente vai falar sobre isso. Então, assim, o mecanismo fisiopatológico, né, que norteia qualquer estado de coagulação é a tríade de Virchow. Exatamente. Né? Estado de hipercoagulabilidade, pode ser genética, pode ser adquirida por uso de medicamentos como anticoncepcionais, condições como gestação, né? Lesão endotelial, pode ser indivíduo tabagista, pode ser por trauma, por que não trauma, né? E estase, né? Que é um estado inerente aí, que a gente já conversou sobre mudanças de decúbito, né? Tivemos um podcast falando sobre isso, sobre lesões de pressão, né? E falamos um pouco até do risco que coloca o indivíduo em trombose venosa profunda. Então, a famosa tríade aí de Virchow norteia as duas situações, sendo que uma ocorre em veias superficiais e outra em veias profundas. Isso, exatamente. Por onde que você quer começar? Vamos começar pela tromboflebite, que é menos grave e é mais comum, né? Já viu algumas? Várias. No hospital é muito comum, né? Você acaba vendo, possivelmente, vou fazer um exercício de adivinhação. Como você é intensivista, provavelmente, estou chutando, aí depois você me diz se eu estou certo ou estou errado. Você acaba vendo de forma mais comum tromboflebite, possivelmente por acesso. Com certeza. Geralmente é isso mesmo. São aqueles casos de pós-operatórios, né? Pós-operatórios em geral não complicados, onde você não precisa de um acesso profundo, né? Basta um acesso superficial e, enfim, muitas das vezes, a maioria das vezes, a tromboflebite é causada aí por algum medicamento que você infunde nesse acesso superficial, né? A tromboflebite química, na maioria das vezes. Isso. E aí eu vou te contar a história dessa sessão que eu participei. Eu falei, isso é uma tromboflebite. O paciente... uma sessão foi um pouco catastrófica, né? Foi até boa a discussão, mas o paciente teve uma crise convulsiva na rua e foi levado pelos bombeiros para emergência. Chegando na emergência, o paciente teve outra crise convulsiva. E aí fizeram aquele ataque de Idantal, né? Só que o Idantal você dilui em soro fisiológico. Os caras diluíram em soro glicosado. E aí tá lá na bula do Idantal, que você não pode diluir Idantal em soro glicosado pelo risco de precipitação. E aí, logicamente, no acesso em que foi infundido Idantal, foi feita uma tromboflebite irritativa, química, chame lá como seja. E o paciente sentindo dor, etc., e reclamando, o cara arrancou o acesso e fugiu do hospital. Resumidamente. No final, ele fugiu do hospital. E aí, não pude perder, né? Falei, pô, ainda bem, né? Espero que ele tenha ido para um outro local, né? Mas possivelmente você vê isso. Claritromicina, o paciente reclama quando não dilui direito, que arde, né? Quando infunde. Entre outros exemplos que você deve ter aí para me dar. A mildarona é bem clássico. Mildarona. Agora, tem também a tromboflebite relacionada ao acesso, que é a tal da síndrome de Lemierre, que é a tromboflebite séptica, né? Isso. Que às vezes pode ser causada por amidalite, aí o cara faz tromboflebite séptica da jugular, né? Superficial. E às vezes tem até êmbolo metastático, né? Séptico, para pulmão, fígado, baço, que seja. Isso é menos comum, mas tem a tromboflebite séptica pelo acesso. Aí eu não sei se é tão comum assim. Eu, particularmente, séptico mesmo, eu nunca vi. Por acesso superficial, nunca vi. Já vi fazer trombo micótico em acesso profundo, né? Aí é outra história. A gente está falando de superficial, né?
Eu já vi alguns acessos infectados, né? Mas Mas não embolia fazendo uma septic, não. tromboflebite. Não. Embolia com embolia com flebite, não. Porque tromboflebite, né, você palpa, né, aquele cordão nodular na veia superficial, né? O Isso. trajeto da veia superficial fica bem dolorido, às vezes Avermelhado, né? avermelhado, né? Então, É essas terrível, situações né? no hospital talvez sejam as mais comuns, né, em relação à Uhum. tromboflebite. Mas você que lida muito com população geriátrica, né? Às vezes um vovozinho, uma vovozinha, um paciente geriátrico, às vezes começa a fazer tromboflebite de repetição e às vezes você corre atrás, o paciente está emagrecendo e tem uma neoplasia lá, né? Secundário, com certeza. Muito comum, né? Comum também com a TVP, né? Chama atenção, né? Chama Eu já atenção. tive um caso, né, da síndrome de Trousseau, né, a tromboflebite migratória, né? Uhum. Era um paciente idoso e ele procurou devido às tromboflebites e ele estava com uma tromboflebite. E aí, quando a gente foi fazer exame laboratorial, ele estava com um aumento, uma trombocitose, e aquilo também, marcadores inflamatórios elevados, e aí uma anemia, e a gente investigou, ele tinha um adenocarcinoma de colo. E os adenocarcinomas, geralmente, essa síndrome paraneoplásica, né, está mais relacionada principalmente a adenocarcinomas, né, pâncreas, colo, etc. Eu já vi com pulmão também. Pulmão também eu Pulmão, vi né? mais de um caso até. O pessoal da ginecologia obstetrícia, né, deve ver a doença de Mondor, que dá tromboflebite superficial na parede lateral do tórax, né, às vezes até na mama ali, e às vezes é paraneoplásico também, em relação a câncer de mama, às vezes é por uso de anticoncepcional. E todos nós clínicos, né, que já fomos internos de enfermaria, já passamos pela reumato, já vimos a tal da tromboangiite obliterante, né, que é um quadro, uma tromboflebite grave, né, que está vinculada a tabagismo. Nosso amigo Fernando Ferri sempre fala do paciente que ele teve, que estava com as duas pernas e os dois braços amputados e pedia para o médico acender o cigarro para ele. Já te História contou essa clássica. história? Já ouvi várias vezes. Então a gente conta a história dos outros também, né? Lógico. Eu não vi do paciente, mas te conta a história dos outros. Né? Exatamente. Então, a tromboflebite séptica é isso. Geralmente você faz o quê? No ambulatório, assim, você prescreve um antiagregante, uma aspirina, manda elevar membro, anticoagula. Normalmente eu nem faço antiagregante, não. É anti-inflamatório, né? Calor local. Calor local, para mim, é a melhor medida que tem, né? Obviamente que você tem que orientar muito bem o paciente, porque a tendência é do paciente fazer calor demais, né? E às vezes até queimar a pele, né? E isso tem até uma história também de lá do Gafré, né? De uma paciente que estava com uma tromboflebite em membro inferior direito, né? E era uma paciente diabética, né? Então já tinha uma neuropatia periférica, né? Que diminuía a sensibilidade da paciente, né? E aí, assim, eu não peguei a flebite, né? Eu peguei o pós, né? Eu peguei a queimadura. Então ela chega lá com queimadura grave no pé direito, né? Por causa dessa flebite que ela fez um calor local, mas pesou a mão lá na hora de botar água para esquentar, né? Então meteu Testou a sensibilidade e o teste foi negativo. Exatamente. Então, assim, essa paciente quase morreu, né? Teve uma sepse cutânea grave, né? Já chegou no Caramba! hospital já com a sepse cutânea. Então, deu trabalho. Mas saiu bem. Mas é uma observação, né? Sempre orientar e ter cuidado nesses pacientes, né? Muitas das vezes esquece disso, né? No caso, a gente anticoagula quando é TVP. E a gente achava que era tromboflebite, né? Achava que era uma trombose superficial e era profunda. Ou quando o cordão ele se estende por mais de 5 centímetros ou está a 3 centímetros de um vaso profundo. Isso, safena, aí é né? prudente. Até a safena, Prudente você... porque às vezes você pega uma veia cubital e por infusão, né? Quando é por infusão, e às vezes ela corre até em direção à subclávia, né? Ou às vezes na perna. E corre em direção à femoral.
e aí é bom você anticoagular, porque está se alastrando, né? Isso. O trombo. O risco aí iminente de uma embolia mesmo. Já funciona como uma trombose venosa profunda, né? A gente falou de anticoagulação na semana passada e eu esqueci de dizer que o anticoagulante ele não desfaz o trombo. O anticoagulante simplesmente impede que o trombo progrida e o seu sistema fibrinolítico desfaz o trombo, né? Então, Exatamente. a gente dá o anticoagulante para evitar a propagação daquele trombo e o sistema fibrinolítico resolve, né? É uma situação importante aí quando a gente está falando de tromboflebite. Bom, tromboflebite eu acho que é isso, né? Assim, o tratamento em geral é mais sintomático, né? A gente faz anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Se dá para olhar, prestar atenção, né, no tipo de infusão que está sendo feito, se a diluição está correta. Né? E medicamentos de uso tópico, né? Também tem uma ação muito boa na tromboflebite, né? Aquelas pomadas, né, que a gente faz para tromboflebite. Em geral, dão um alívio bom, né? Verdade, verdade. Um detalhe, né? Queria chamar para trombose venosa profunda e futuramente vamos falar de tromboembolismo pulmonar com certeza, é que grande parte das tromboses venosas profundas de ambiente hospitalar, grande parte, se não todas, né? São causas evitáveis, né? Isso. Eu já vi paciente, isso aí, sabe, que vê, a gente pode ver qualquer coisa. Eu já vi paciente fazer profilaxia para trombose venosa profunda e fazer a trombose venosa profunda. Isso também não é muito incomum também, não. E aí isso foge da gente, né? A gente não tem culpa. Mas eu já vi também paciente com totais indicações de fazer profilaxia de trombose venosa profunda e não fazer. E gerar a trombose venosa profunda. Esse é relativamente comum. Esqueceu. Isso. O mais comum é isso. É não fazer a profilaxia ou fazer inadequadamente, né? É o que a gente conversou aí sobre a dose da heparina. Sobre a heparina, né? Heparina não fracionada de 12 em 12 lá, né? 5.000 de 12 em 12. 5.000 isso. De ver aí. E que não anticoagula nada, não faz profilaxia de nada, né? E tem vários estudos mostrando isso, né? Com certeza. Os fatores de risco são os mesmos, né? Tem lá a tríade de Virchow. Um dia, quem sabe, a gente fala de estados de hipercoagulabilidade. Eu acho que não é uma coisa que vale a pena a gente ficar falando muito hoje, né? Se vai investigar a hipercoagulabilidade ou não, né? Quais critérios para você investigar, né? Se fez trombose arterial, se fez trombose profunda N vezes. Isso aí é um outro universo, né? Mas é claro, né, o fator de risco é hipercoagulabilidade, mas estase no ambiente hospitalar, né? Que é muito comum, né? Muito comum. Né? Até pós-cirúrgico, né? Então, isso que eu ia cirurgias falar. ortopédicas, ginecológicas, que são as principais aí vinculadas à trombose venosa profunda, mas qualquer estado de inatividade, né? Isso. No hospital. E isso daí somado à resposta endócrino-metabólica ao trauma também, né? Que também leva a um estado de hipercoagulabilidade. Várias proteínas... Adesão endotelial, inflamação, né? Exatamente. Então, várias proteínas de fase aguda levam a isso também, né? Aliás, teve uma coisa que a gente também deixou de falar na aula passada de anticoagulantes, né? Que era o porquê. Hoje também quase não se usa, né? Mas antigamente a gente tinha isso, né? De começar a varfarina só no terceiro dia, né? Que fazia a heparina. Né? Isso é uma observação importante, né? Porque a varfarina ela vai inibir inicialmente fatores que são anticoagulantes, né? Proteína C e proteína S. Né? Então, se o cara tiver uma deficiência parcial, né? De proteína C e proteína S, que é um estado, né? Genético, digamos assim, ele vai fazer uma resposta pró-coagulante. Exatamente. Então é por isso que a gente fazia a heparina alguns dias antes de começar com a varfarina. Hoje, com os anticoagulantes orais novos, não tem mais isso, né? Porque a ação deles é diferente. Em geral, eles são ou antitrombina ou
anti-10A logo, né? Então, a ação deles, né? Então, é diferente, mas isso também é Facilitou muito importante a nossa saber. vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Facilitou aqueles rituais que a gente falava aqui do Varfarin. Mas o Varfarin continua por aí, ainda tem as suas indicações. Doença orovalvar, por exemplo, né? Anticoagulação crônica na doença orovalvar ainda é a primeira escolha. Né? Aqueles pacientes com válvula metálica que perde o clique, né? Nossa. Deve estar lá tapetado de tronco. Cadê o clique metálico? Sumiu. Gravíssimo. Complicado. Paciente que tem síndromes coagulantes catastróficas, né? Como SAF catastrófico. Às vezes você tem que botar um NR de 4, né? Que é uma parada absurda, né? Entre 3 e 4. Enfim, são situações especiais aí da medicina. Agora, eu vejo, né, até médicos, né, que têm grande experiência, às vezes tem dificuldade, né, na verdade dúvida, na hora de diagnosticar uma trombose venosa profunda. E eu não me excluo disso, porque existem diagnósticos diferenciais. Às vezes você acha que tem uma celulite erisipela ali, está quente, está edemaciado, está eritematoso, né? É assimétrico, às vezes não é simétrico. Às vezes você tem doença ortopédica, cisto de Baker, artrose grave de joelho, né, que inflama agudamente por algum motivo, algum trauma, alguma coisa. Então, realmente, assim, em alguns casos é difícil diagnosticar, né? Paciente muito obeso, por exemplo, que já tem ali uma insuficiência venosa crônica, que já tem ali um problema linfático crônico, um edema linfático crônico, por exemplo, né? Um linfedema ali. Então, nem sempre é tão fácil, né? Quando está lá vermelho, doloroso, quente e assimétrico, é fácil, né? Mas, assim, nem sempre vai ser assim, né? É verdade. E aí existem os scores, né? Para você ver lá a probabilidade. Você vai avaliar justamente a tríade de Virchow. Você vai avaliar se o paciente tem risco de hipercoagulabilidade de alguma forma, né? Se o paciente passou por um pós-operatório recentemente, né? Se o paciente tem edema assimétrico, se tem dor às manobras, né? Panturrilha empastada, se tem dor à dorsiflexão do pé. Então, um conjunto de situações que você vai avaliando aí, né? Esses scores estão aí para ajudar a gente, né? E aí você pega lá o teu MedCode, tem a calculadora e você vê lá qual a probabilidade de trombose venosa profunda. Mas é importante ressaltar, né, que nós nos preocupamos com trombose venosa profunda também em relação a tromboembolismo pulmonar. Então você não pode adiar, né, a anticoagulação. Se você tiver na dúvida, inclusive, né, a ultrassonografia com Doppler, ela pode dar um falso negativo. Você comprime a veia com transdutor e a veia compressível, mas tem trombose venosa profunda. Já viu situações assim? Já, com certeza, com certeza. Já porque também até o que eu falei, né? Assim, nem sempre as pernas vão facilitar o diagnóstico, né? Quando você tem um paciente muito obeso, com linfedema, com insuficiência venosa crônica já de longa data, não é fácil nem fazer o Doppler também, né? Tem alguns scores, né, que tem uma sensibilidade, uma especificidade até maiores do que o Doppler, né? Mas, assim, hoje a gente, além do Doppler, a gente tem também aí o dedímero, né, que ajuda muita gente na prática, né, com um valor preditivo negativo, né? Se você faz o dedímero, tem uma forte suspeita, você faz o dedímero dá normal, acabou, né? O dedímero ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, assim, é uma arma que a gente tem hoje, né? Mas é claro, assim, tem alguns scores. Eu gosto muito do score de Wells, né? Que tem tanto para TVP quanto para TEP, né? Para mim é um score que tem uma boa validação, uma boa acurácia aí, né? Nas duas situações. Mas, assim, hoje a gente tem, ainda bem, né? Um arsenal aí muito maior aí para diagnosticar aí a TVP, né? Coisa que antigamente não existia muito disso, né?
A gente não tinha Doppler disponível aí à beira-leito, por exemplo, como a gente tem hoje. Né? Verdade. Eu tenho duas curiosidades médicas, né? Quem me conhece sabe aí que eu gosto, né? Eu gosto da prática, mas assim, eu adoro a medicina na sua teoria também. Por que não? Né? Eu acho que as duas coisas estão ligadas. E foi um caso relativamente curioso, né? Talvez outros colegas que estejam nos ouvindo já tenham ouvido falar nisso. É a síndrome de Paget-Schroeder, né? Que é a trombose da subclávia por esforço. Eu tive um caso desse num aluno da Universidade de Medicina. Ele teve síndrome de Paget-Schroeder por natação e ele fez o TCC com relato do caso dele. Interessante. E eu fui o orientador, né? E ajudei ele na época no diagnóstico, né? Isso é um. Outro foi um paciente que era operador de britadeira. Ele fez um Paget-Schroeder por estímulo vibratório. Acontece isso, operador de britadeira. Às vezes acontece. Isso é um. E o segundo é uma pergunta para todos que nos escutem. O que é mais frequente? Uma trombose venosa profunda do lado esquerdo ou do lado direito? Onde que é mais frequente? Você quer se arriscar nessa, Aura? Pô, 50% de chance, né? Dá até para arriscar. Mas deixa eu falar você primeiro. pode dizer que é igual também, né? Aí fica um terço para cada. Mas se eu perguntei isso, não é porque é igual, né? Porque tem uma diferença. Não. Você certamente tem a resposta. É o lado esquerdo. É muito mais frequente o lado esquerdo você ter trombose venosa profunda. Por quê? Se você pensar, a artéria aorta está do lado esquerdo, concorda? E ela bifurca em duas veias ilíacas. A veia cava inferior, ela está atrás da aorta um pouco mais para o seu lado direito, concorda? Então, quando a aorta faz essa bifurcação, a veia cava também faz essa bifurcação. E aí o que acontece? Uma sobreposição da artéria ilíaca direita com a veia femoral esquerda. E aí isso gera um pequeno ambiente de estase. Algumas pessoas têm essa alteração anatômica mais proeminente. Isso se chama síndrome de May-Turner. May-Turner. E aí, no May-Turner, é mais frequente você ter a trombose venosa profunda do lado esquerdo. Isso, em termos populacionais, gera desequilíbrios. Gera mais frequente o lado esquerdo com a trombose venosa profunda. Gostou da curiosidade? Essa é interessante. Agora, falando aí sobre o Paget-Schroeder que você chegou a falar, né, eu no início, assim que eu me formei, né, alguns anos logo depois de formado, eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo pós-operatório do Dr. Arno von Ristorff. Já ouviu falar no Dr. Arno? Já. Para mim, uma das maiores autoridades de cirurgia vascular aí do Brasil e talvez do mundo, né? Tem uma equipe excelente também e os pós-graduandos deles, os residentes dele também estão aí muito bem também, né? E a gente teve um caso de Paget-Schroeder que ele operou lá. E a gente publicou, conseguiu levar no Congresso Europeu de Medicina Intensiva. Né? Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? E que a gente normalmente não pensa, né? A gente não sabe que existe, né? Então, não pensa. Ó, já tenho a Carla falando aqui que tinha May-Turner aí e colocou um stent. Era isso que eu ia falar também. A gente também teve alguns casos de May-Turner lá na época era na Clínica Sorocaba. Hoje a Clínica Sorocaba não tem mais hospital, né? É só um prédio que tem lá exames complementares, atendimento ambulatorial. Mas eu vi alguns casos de May-Turner também que colocou stent. Né? Então também é outra doença também. Você elimina ali a compressão, né? Vi outro caso também de uma compressão semelhante a essa, mas de uma artéria celíaca. Né? Agora eu não me lembro qual era o nome da síndrome, mas também é uma síndrome também de compressão arterial. Né? E também com stent resolveu. Né? Existe a síndrome da artéria mesentérica, e no caso não é trombose, né? Mas existem essas síndromes vasculares, são muito interessantes, né? Com certeza.
a gente falando de trombose venosa profunda, a gente fala de membro, né? Mas você pode ter trombose venosa profunda em qualquer lugar, né? Exatamente. Trombose de veia esplênica, trombose de veia porta, né? Trombose de veia hepática, né? A síndrome de Budd-Chiari. Síndrome de Budd-Chiari, inclusive, 5% dos casos são, inclusive, trombose de veia cava superior, 5%, né? E eu tive um aluno que ele era jamaicano. E aí eu fui falar para ele, cara, você conhece o Bush-T disease? Aí ele falou, claro, eu sou da Jamaica. Aí eu falei, cara, o Bush-T disease é o seguinte, é uma erva, é um chá, tá? Que tem substâncias trombogênicas e está relacionado com a síndrome de Budd-Chiari. Mas os jamaicanos continuam bebendo o raio do chá. E aí eu perguntei para ele, cara, esse chá é bom mesmo? Ele falou, cara, é muito bom. É muito bom. Vale a pena você correr o risco de ter um Budd-Chiari. Eu falei, Deus me livre. Pô, pede para tomar pelo menos uns 2 AS, então, pô, infantil. Pô, Bush-T disease, doença do chá da Jamaica. Então, olha que coisa doida. Eu recentemente... Então, a medicina é muito rica, né? Ela tem muitas coisas para a gente discutir. Agora recentemente, com esses casos de Covid, né? Minha penúltima publicação aí sobre Covid, a gente conseguiu publicar naquela revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, né? Para mim, é uma das melhores revistas brasileiras aí, né? Aborda vários assuntos. Então, a gente conseguiu publicar lá um caso de trombose de veia mesentérica inferior na Covid. Que o paciente, o único sintoma que ele teve foi uma dor abdominal, né? Que te atendeu, obviamente, no Gafré, né? Que, hemorroida, assim, talvez? Oi? Hemorroidas, apareceram hemorroidas, talvez? Pensaram em apendicite, né? Pela dor abdominal dele e tal. E aí, tomografamos, estava lá. Tinha uma trombose de veia mesentérica inferior. É uma coisa relativamente rara, né? E relacionada à Covid. Um paciente de 38 anos de idade. Mais um fator de risco aí, né? Para trombose, o coronavírus, né? Exatamente. E é um vírus que a gente não sabe muita coisa ainda. Vamos aprender muito ainda sobre ele, né? Com certeza. Então, assim, trombose venosa profunda é um tema super amplo e diverso aí na medicina, né? A gente tem como pensar em várias situações especiais vinculadas a ela, né? E em relação a, principalmente, tratamento, né? O tratamento de trombose venosa profunda é anticoagulação. Isso. Então, hoje a gente entra complementarmente ao nosso último assunto da terça-feira passada, em que a gente discutiu anticoagulação, né? E entra todas aquelas questões, né, que você citou ainda, que antigamente a gente internava o paciente, fazia heparina, botava o varfarin, esperava o INR ficar entre 2 e 3, repetia. Isso. Estava entre 2 e 3, mandava para casa e você ganhava um filho, né? Que ia ficar lá toda semana fazendo INR, levando para você dizer que estava na meta, né? Tomando cuidado com o consumo de vários alimentos ricos em vitamina K e cuidado com interações medicamentosas N, né? E agora a gente tem os novos anticoagulantes. Facilitaram muito a nossa vida. Muita coisa mesmo. A gente não chegou a falar aí na trombose também tem alguns casos que a gente sabe, a indicação é anticoagulação, né? Mas tem alguns casos que a gente não pode anticoagular, né? E aí? Tem essas questões, né? Exatamente. Assim, é relativamente comum dentro da terapia intensiva a gente se deparar com um caso desses, né? E aí tem o tal do filtro de veia cava, né? Isso. Na verdade, porque, na verdade, você está querendo impedir que haja o tromboembolismo pulmonar. Exatamente. Né? Existem trombos que não adianta. Até você fazer uma anticoagulação, ele não desfaz, né? Isso. Às vezes não tem indicação cirúrgica, dependendo do paciente. A gente pode até falar, né, no tratamento agora de indicações cirúrgicas, né? Uhum. Mas aí o filtro de veia cava, ele vai reduzir aí o risco, né, a ocorrência de embolia pulmonar, né? Pelo menos as maciças ele segura, né? Exatamente. A questão da deambulação, né?
Antigamente tinha aquela questão, né? Vai ficar parado aí porque vai soltar o êmbolo e o cara vai fazer um PEP, né? Hoje a gente faz deambulação precoce, né? Isso. Na maioria dos nossos pacientes. Agora, a remoção de trombo, né? É uma coisa muito específica, né? Você fazer a trombectomia. Geralmente, quando acomete segmento fêmuro-ilíaco, né? Os vasculares fazem, né? E uma boa capacidade funcional, não está relacionada a paciente com comorbidade grave, como cânceres e etc, né? E a tal da flegmásia, né? A flegmásia cerúlea Dollens e a flegmásia alba Dollens, né? Flegmásia, né? Quando você cria uma síndrome compartimental e você acaba isquemiando, fazendo isquemia arterial, né? Isso. Eu já vi eles fazerem também trombólise in situ, né? Que eles chamam, né? Que é uma trombólise localizada, né? Eles pegam lá o sítio de maior estase, vamos dizer assim, do trombo, né? Onde o trombo está ali concentrado e fazem trombolítico local ali, né? É um negócio também bem específico, né? Não são todos os vasculares. E doenças trombogênicas, AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio. Também. Não deixa de ser. Né? Você tem as suas indicações de trombolíticos ali e de procedimentos, né? A gente está falando de veia, mas a gente também está pensando em artéria, né? Você pode fazer nesses pacientes. A veia e a artéria, né, em relação à isquemia arterial, elas estão ligadas por essa flegmásia, né? Então, só para complementar, a gente fala de flegmásia alba, né? A perna fica branquinha por insuficiência arterial, né? Porque aquela trombose venosa vai levar a edema, síndrome compartimental e vai comprimir, acabar comprimindo a artéria. Como se fosse um manguito mesmo, né? Você faz um manguito. Exatamente. Aí, nesse caso, é uma emergência, né? E aí você tem que remover o trombo, né? Então, às vezes, né, as tromboses arteriais e as tromboses venosas acabam se sobrepondo. A gente falou lá atrás de tromboflebite, tromboangiite obliterante, você tem doença arterial também. Você não só tem tromboflebite, você tem tromboangiite na artéria também. E isso acaba gerando as amputações que a gente citou. Então, às vezes, as tromboses venosas e as lesões isquêmicas arteriais, elas estão muito relacionadas umas com as outras. Isso. Não é verdade, meu amigo? Verdade, verdade. Assim, o trombolítico que eu falei, né? A trombólise que a gente faz no infarto, né? No AVC, aí é uma trombólise venosa. Você pega uma veia do doente e faz arterial, né? Arterial. Ali, né? Agora, a trombólise da trombose venosa profunda grave, né? Levando a essa síndrome compartimental e tal, isso é feito só pelo vascular, né? Geralmente o intervencionista, né? Que ele faz uma trombólise bem localizada mesmo no trombo, né? Então, assim, na minha opinião, né? Pela minha prática, eu acho que é a única indicação de você fazer trombólise em problemas venosos, né? Trombólise in situ, né? Em problemas venosos. E eu já vi, e realmente funciona muito bem e tal, mas tem que ser com vascular habilitado para isso, e não são todos. Como a gente citou anteriormente, né, o anticoagulante ele não vai remover o trombo. É só o trombolite. Ele vai impedir a proliferação. O que desfaz o trombo é o sistema fibrinolítico. Exatamente. E às vezes você vai ter que fazer uma intervenção e infundir esses trombolíticos localmente. Porque assim, não é isso? O anticoagulante ele vai inibir a organização, né, dali do coágulo, né, vamos dizer assim. Então, assim, o coágulo ele está ali se formando e muitas das vezes ele não obstrui ali a veia, vamos dizer assim, na trombose venosa profunda, né? Ele não vai obstruir a veia. Se você não fizer nada, ele vai continuar, né? Você vai continuar com a agregação plaquetária, você vai continuar ali com a formação de redes ali de fibrina e tal, e a organização do trombo. Então, o anticoagulante o anticoagulante faz isso, né? Não deixa o trombo se organizar, continuar se organizando, né? Mas quem vai fazer a trombólise nesses casos, né, é o seu organismo, são seus próprios fatores aí anticoagulantes, né?
E por último, né, a profilaxia, né, em relação a essas tromboses venosas profundas. E também temos scores, né, como por exemplo o score de Padua, o score de Caprini, né, Isso. para avaliar se aquele paciente merece ou não usar uma heparina de baixo peso molecular ou uma heparina não fracionada, né, e durante quanto tempo, né? Isso vai depender se o paciente tem fatores de risco, vai depender daqueles fatores vinculados à tríade de Virchow, né? Que nós citamos anteriormente. Então vale a pena você entrar lá no aplicativo MedCode, ver lá os scores e calcular para ver se aquele paciente tem indicação e tem benefício ou não de fazer a profilaxia para trombose venosa profunda. Principalmente, como eu já falei, cirurgias ortopédicas, né, oncológicas, cirurgias ginecológicas, né, acaba usando bastante. Tem alguma coisa a falar sobre profilaxia? Profilaxia com meio mecânico. Nos CTIs que você trabalha, tem lá? Tem, com certeza. As meias elásticas de compressão pneumática? Temos, sim. Compressor pneumático para a gente é importantíssimo, né? Porque a gente tem, muitas das vezes, pacientes que não podem anticoagular, né? Paciente submetido aí, por exemplo, a neurocirurgia. Você não pode anticoagular tão cedo esse doente, muitas das vezes. Né? E aí o compressor pneumático é bom para isso. Paciente cirrótico, né? Que já tem ali algum distúrbio de coagulação, né? Então, o compressor pneumático é muito importante. Né? E assim, como você acabou de citar aí, né? Na minha opinião, na prática, né? Para mim, as cirurgias mais trombogênicas, vamos dizer assim, são realmente as ortopédicas e as oncológicas. Né? As oncológicas pela doença de base. Né? Muitas das vezes a neoplasia que o paciente tem cursa com essa síndrome paraneoplásica com hipercoagulabilidade. Né? Agora, as ortopédicas são bem problemáticas. Né? Muitas das vezes você tem a indicação de anticoagulação plena, né? Na cirurgia ortopédica. Né? E aí muitos ortopedistas, né, mais conscientemente, obviamente, pedem exames, né, Doppler de venosos, né, superficiais e profundos, às vezes, do paciente, antes da cirurgia, né, para um pré-operatório até. Né? Então, assim, a ortopédica é complicada. E assim, mais joelho do que quadril, na minha experiência aí. Joelho trombosa muito. Prótese de joelho trombosa bastante. Justo, meus amigos. Então, eu já estou satisfeito. Achei que foi um bom assunto. Tromboflebite, trombose venosa profunda. Conseguimos falar de algumas curiosidades. Falamos de alguns casos aí que a gente teve a oportunidade de ver, né? Aprendemos aqui uns com os outros. E vai ficar lá disponível no app MedCode, no Papo MedCode, né? Nossa rede aí de podcast, que toda terça-feira nós estamos gravando. Tô ouvindo tudo de novo, tá, Áureo? Tô ouvindo os podcasts, tô curtindo, tô achando legal. Recebendo feedback aí, ó. Camila Cerdeiro aí, beijo pra ela. Né? Nossa ex-aluna. Né? Espero que esteja tudo bem aí, que esteja seguindo uma carreira brilhante. Com certeza tá. E convido vocês aí a ouvirem sobre os outros temas. É legal, tem muitas curiosidades. Deixo aí as últimas palavras com o Dr. Áureo. É isso aí. Mais uma vez agradecer aí a presença de todos aí no nosso Papo MedCode, né? Nosso encontro marcado toda terça-feira às 19h30. Sempre um papo descontraído aí, né? Com o Dr. Guilherme, comigo, Dr. Áureo. E o conteúdo da nossa live vira podcast. Papo MedCode, tá? Eu quero saber se você pesquisou sobre a truta arco-íris e o sulfato de protamina. Rapaz, eu não pesquisei não, mas vou deixar. Essa semana não passa. Tem que olhar lá, cara. Truta arco-íris. O sulfato de protamina é feito através do esperma da truta arco-íris, acreditem ou não. Eu só quero saber como que alguém descobriu isso. Isso aí eu também não sei também. Como que chegaram nisso, eu não sei. Aí, enfim. Camila dando um vivo Gafrê aí, ó. Vivo Gafrê. Um abraço para todos. Gente, boa noite aí a todos. E o nosso conteúdo vai virar podcast. Hoje mesmo vai estar disponível nas principais plataformas aí. Até semana que vem aí com o nosso Papo MedCode. 19h30 toda terça. Boa noite aí.